Hoje tem capoeira no Ponto Cult. Tem também muita rima e canção com os trovadores. Faça uma trova, faça uma poesia. Isso é muito importante. O mundo precisa disso. Um bate-papo com o pintor Kleber Galveias. Aprender a ver a natureza e não ter preconceito. E claro, muita música e arte. Fica ligado, seu ponto de encontro com a cultura já começou. Arte de defesa. A cada golpe, uma expressão cultural. Gritos de independência e de alegria. Na ginga e no toque do berimbau, a capoeira se transformou. Cresceu, ajudou e ainda ajuda a formar a identidade do Brasil. Quem escuta esse som logo quer entrar na roda, nem que seja só para bater palmas e balançar o corpo tomado pelo ritmo. Movimentos delicados, porém fortes, confundem os olhos com tanta graça e brasilidade. Bagunçam o pensamento. É uma luta? Uma dança? Um esporte? É uma arte. É uma mistura, na verdade, né? Tem um conceito, tem gente que acha que é luta, tem gente que acha que é dança. Na verdade, é uma mistura de tudo isso, assim. Só entrando mesmo para você saber, conhecer o que é realmente a capoeira. Muito mais de uma arte, é uma convivência entre grupo, entre diversidade étnica, cultural, que nós temos toda essa miscigenação hoje. Acabou de chegar. Não pode parar, não pode parar. Mas afinal, da onde veio a capoeira? Uns afirmam que ela é uma arte genuinamente brasileira. Já outros defendem que ela foi trazida pelos escravos. O Ponto Cult pesquisou e achou pelo menos um indício, que está bem aqui, o berimbau. O nome do instrumento vem de uma árvore chamada biriba, uma planta só encontrada na Mata Atlântica brasileira. E aí, eu já escolhi minha versão da origem da capoeira. E você? Entra a noite e a roda continua. E aumenta. É uma das poucas artes que a gente tem no mundo que você vê gente de todas as etnias, credos, raças, categorias sociais e econômicas. Esse é o grande prazer de praticar essa arte tão brasileira que nós temos. A capoeira não é apenas uma luta, é uma manifestação cultural. Algo que transcende a escravidão e todo aquele sofrimento do passado. E para discutir esse assunto aí eu estou com o mestre de capoeira, Fábio Loureiro. Bem-vindo, Fábio. E também a historiadora, Patrícia Merlo, para aprofundar mais ainda, né, Patrícia? Essa é a ideia, né? Isso aí. E, mestre, a gente pode dizer que a capoeira ela passou a ser um instrumento de transformação social? Sim, olha, transformação social, acho que fica um pouco complexo e pesado, mas ela contribui para a formação desses meninos e meninas que estão em situação de risco a partir de projetos sociais, através do seu conteúdo, né, que são os nexos internos presentes na capoeira, que é a música, a formação circular, o instrumento, o canto, a palma. Todo esse conjunto cultural que constitui a capoeira traz de volta essas crianças, né, para próximo da sua cultura, da sua história. Interessante, a gente fala de transformação social, mas ao mesmo tempo vem acoplado um preconceito na capoeira, né? Desde muitos anos. Isso ainda existe, é forte hoje? Não tão forte, né, assim, mas existem alguns momentos, né, presencia alguns questionamentos a respeito dessa prática corporal, se ela é vinculada a alguma religião, né, no caso a religião negra, o candomblé, a umbanda, e às vezes com nomes pejorativos, por falta até de conhecimento do que vem a ser a riqueza dessas
religiões, né? Então isso é muito interessante. Isso daí, existe o preconceito, mas tem a riqueza de tudo isso que o mestre foi falando, né, Patrícia? Como explicar até para que a pessoa possa enxergar a história na capoeira? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa sempre se colocar contra qualquer tipo de preconceito ou intolerância. Eu acho que o mundo já teve provas demais de que esse não é o caminho, não é? A sociedade atual clama por um comportamento cidadão, e ser cidadão é ser tolerante. Então, viva as diferenças, não é isso? Mas eu acho que a capoeira vai muito além de uma discussão sobre preconceito religioso ou mesmo preconceito racial. Ela já viveu todos esses momentos, sem dúvida, ela já foi perpassada por todos esses preconceitos. Hoje ela vive um outro momento, dentro da discussão desportiva, inclusive. Mas se a gente voltar ao passado, a gente vai perceber que a capoeira ela se organiza no Brasil a partir de uma influência africana. Os africanos reinventam a África aqui, sob as condições da escravidão, que são condições extremamente difíceis. Enfim, é a cultura dando a esse sujeito o sentido de humanidade. A gente não pode retirar isso da história da capoeira. Olha, tá? interessante. Ela é, antes de mais nada, uma sobrevivência, uma identidade que está se construindo apesar do cativeiro, apesar da proibição. A gente tem leis proibindo até o final do século XIX. Apesar disso tudo, ela sobrevive. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, olha que interessante. Imagina você chegar em um restaurante, ter no cardápio, além da comida, obras de arte. É mais ou menos isso que a artista plástica Sandra Eringer aprontou em Vitória. Dá uma olhada. Já disse Milton Nascimento, o artista tem de ir aonde o povo está. E foi pensando assim que a artista plástica Sandra Eringer saiu das galerias de artes para expor em um restaurante. O restaurante é um ambiente mais descontraído, as pessoas vão vir sem aquele compromisso, né, de só ver a obra ou de compra, né? Vem para se reunir, para jantar, para um cafezinho. Ao todo, são 10 quadros retratando paisagens e costumes da nossa terra. E de onde surgiu a ideia do nome Travessias dessa exposição? Travessias, porque Vitória sendo uma ilha, né, são várias pontes, caminhos, né, idas e vindas. Eu quero passar uma alegria, uma leveza, sabe? Uma coisa boa, uma paz. Pra amanhecer em paz, e quanto mais melhor. E aí, gostou? Quer dar uma passada lá? A exposição Travessias fica no restaurante Taurus, na Praia do Canto, em Vitória, até o final de agosto. E agora, quem chegou aqui na nossa roda foi o Bride, que é músico, né, compositor, cantor. Bem-vindo ao Ponto Cult. Muito obrigado. Se você pensou que não fosse ter música, enganou, né? Porque agora a gente vai de música e volta rapidinho. Fica aí. Eu olho pra você achando graça porque vê que os meus ombros pesam e eu não sei andar. Não sei que graça você vê. Eu não consigo controlar. A vida é um ensaio e eu erro sem parar. A mesma nota pra ninguém escutar. Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar. Deixa o mundo me rumar para onde eu quero ir. Dor passada não me dói e nem curto nostalgia. Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia. Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar. Deixa o mundo me rumar para onde eu quero ir. Dor passada não me dói e nem curto nostalgia. Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia. Pra que reclamar de algo que eu não mereço? A minha razão é a fé que me guia. Quatro versos ligados com a rima. Não é história, música ou conto. Coisa antiga, mas que ainda anima. Essa é a trova. Ponto. Sonhei que eu era um dia um trovador.
Não é tão fácil quanto parece, nem tão simples como se vê. Mas como bom poeta que preste, nós vamos tentar na TV. O Ponto Cult apresenta o poeta trovador, que com estilo representa seus versos cantando o amor. Pois é, o Ponto Cult veio parar no encontro de trovadores. Mas será que você sabe o que é uma trova? A trova é uma poesia de 4 linhas, com sentido completo e rima, principalmente. A rima tem que ser da primeira com a terceira e da segunda com a quarta. Feito isso, é a trova. Vim aqui para a vitória, pois agora eu sou feliz. Como se fosse a minha história, aqui está a minha raiz. Tem que ser uma coisa bem feita, bem rimada, porque a trova não é uma coisa tão fácil de se fazer. É fácil de ler, fácil de decorar. Mas para se elaborar uma trova, tem que saber fazer, tem que gostar de fazer e tem que ter um pontinho na veia para sair bem feito. Somos todos nessa vida pescadores de ilusão, dedicando a nossa lida aos anzóis de uma paixão. E usando mais uma vez as rimas de Albércio Nunes, a trova é sensibilidade. São 4 versos somente. E para ter graciosidade, requer jeito simplesmente. Dizem que poeta é louco. É mentira, não é não. Poeta é um dos poucos que ainda tem coração. Então as pessoas, quando tem um pequeno tempinho, faça uma trova, faça uma poesia. Isso é muito importante. O mundo precisa disso. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Deu pra ver, né, que a trova não é uma coisa nada fácil. A gente mesmo tentou fazer essa daí pra chamar a matéria, olha, saiu de tudo. Mas antes de ser o que é hoje, 4 versos em rima, as trovas eram canções entoadas por nobres. Isso desde o século XII. E o trovadorismo é considerado um dos primeiros movimentos literários da língua portuguesa. Muito interessante, né? Vamos continuar aí na história, mas a história da capoeira. Professora, a capoeira mudou ou é ainda uma manifestação que se mantém exatamente como era no passado? A cultura é uma coisa viva, então é impossível pensar a cultura como uma coisa estática, uma coisa congelada ao longo do tempo, a menos que ela estivesse morta. Como é uma manifestação viva, ela está mudando todo o tempo. Isso não significa abolir a tradição, abolir os conhecimentos ancestrais, os significados, os simbolismos, enfim. Mas é óbvio que a gente está falando de uma sociedade que tem outros contornos. A capoeira hoje não é coisa de escravo fugido, tá? Que era na época. Exatamente, que foi por muito tempo. Ou de uma milícia, tá? A capoeira hoje é considerada um esporte por muitos, por outros um ritual, uma instituição nacional, eu diria, tá? Como uma coisa viva, a capoeira está sempre mudando. Ela vai incorporando também aquilo que é da nossa época. E hoje, por toda essa consideração, em 2008, aí, né, foi como patrimônio, né, mestre. Eu já ia chamar de professor de novo. É natural, gente. Ele foi meu professor, eu vou falar aqui. Mas vamos lá. Mas foi um patrimônio, né? Foi. Em 2008, né, se tornou um patrimônio material, que foi o fazer do mestre e a roda de capoeira, né? E isso deu uma visibilidade na capoeira muito grande, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque hoje ela está em aproximadamente 150, 160 países. E ela passou até por momentos que foi proibição, né, na verdade, Patrícia? na maior parte da história, a capoeira foi proibida. Mas ela foi proibida por lei. É, proibida por lei, sem dúvida nenhuma, mesmo porque a gente tem que lembrar que a capoeira nasce com a escravidão no Brasil. Isso a gente não pode negar. Os africanos não estavam aqui a passeio, nem vieram para cá porque quiseram vir. Então eles vêm para cá como escravos. Portanto, os senhores vão tentar controlar esses escravos. Vão tentar, evidentemente, catequizá-los. É preciso manter o controle. A escravidão é feita desses controles. Como que você define a capoeira? É uma luta, é uma dança, é uma arte? Todo mundo é tão abrangente. Que pergunta difícil, né? Eu defino a capoeira como uma manifestação cultural. Eu acho que não dá para entender a capoeira apenas como luta, nem apenas como dança. Na verdade, existem uma série de rituais que precisam estar presentes. Não dá para você abrir mão de uma parte desses rituais ou ficar só com o movimento. Aí deixou de ser capoeira. Tá? E como mestre? Como uma outra visão? Tem, nós, assim, entendemos a capoeira como um complexo temático, né? E aí entra a cultura,
entra a música, entra a dança, entra a luta, entra a parte motriz, que é a riqueza de movimentos, que todo mundo fica encantado e confunde o conceito dessa riqueza desses movimentos com a redução do fenômeno, da prática da dança. A capoeira realmente é uma manifestação cultural, né? Agora, você já doou sangue? Quem ainda não, fica ligado no recado invocado da Lorena. A galera acostumada a rodar pelas estradas com muito estilo e atitude, dessa vez vai se aventurar em outra pista, a da solidariedade. Dia 11 de agosto vai rolar uma motociata e uma carreata. O destino, o Hemocentro. O objetivo, fazer uma mega doação de sangue. A saída será sábado que vem, às 11 da manhã, na praia de Itaparica. Não é isso mesmo? É. Abasteça essa ideia. Viu aí? Abasteça essa ideia. Pega seu carro, sua moto, vai a pé, vai lá pra praia de Itaparica, vai doar seu sangue. Nosso segundo bloco acaba por aqui. Mas antes da nossa agenda, eu tenho um convite para você. Tem sugestão de música para embalar a programação do que rola pela cidade? Então manda pra gente, .cult@redetribuna.com.br. A sua música preferida pode estar aqui no programa, que também é feito por você. Agora a gente vai de música, mais um pouco de brinde e volta daqui a pouquinho. Sei que eu nunca vou ser o cara da sua TV, mas eu estou aqui na sua frente. Você vai ver quem eu sou, vai me querer do seu lado, então eu não vou estar presente. Eu sou Vitor Deprat, fotógrafo, e a minha dica cult é o livro Fotografia do Século XX. O livro é do Museu Ludwig da Colônia, onde que mostra as obras fotográficas que estão expostas lá. Serve muito bem como uma referência e fica aí a minha dica. Ele aprendeu a lidar com a arte fazendo arte. O menino atentado da prainha virou um grande pintor. Homero Macena teve uma grande influência na vida desse pintor, que tem muita história para contar. Kleber Galvez, uma alegria estar aqui no seu ateliê. Muito obrigado pela visita de vocês. Essa veia artística da sua mãe? Minha mãe, meu pai também. Meu pai gostava de esculpir, né? É mesmo? Depois do jantar, às vezes, ele transformava uma laranja numa cesta fantástica, com bisturi, cortando só a casca da laranja, separando as partes, ficava uma coisa muito interessante. Agora, minha mãe estudou na Escola do Carmo, com a irmã Teresa, né? E um dos recursos que ela usava para me deixar sossegado em casa... Você era muito atentado? Muito encapetado, muito encapetado. O pessoal da prainha em Vila Velha deve lembrar bem. Ela me fornecia material de pintura e de desenho e aí conseguia alguns momentos de paz dentro de casa. Você deve fazer inveja de muita gente, porque você teve contato direto com o Homero Macena. Como era o relacionamento de vocês, assim? Olha, ele era 63 anos mais velho do que eu, mas a convivência era quase como se fossem dois moleques. E da arte? O que você conseguiu, assim, o que ele conseguiu transmitir
de maior na arte para você, como um pintor? A maneira de ver a natureza. E você também foi aí que idealizou, né, e também criou aí o primeiro museu, que é o Mermacena, aqui do estado do Espírito Santo. Um grande orgulho, né, o Kleber? É uma missão. Eu tinha esse débito com o meu mestre, né? E foi uma coisa muito interessante que o museu foi idealizado. Convidei o Pierre Debanet, o Zé Luiz Frisso, fizemos a equipe de 3 e conseguimos comprar o acervo da família, que ia levá-lo para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, né, desapropriar a casa e montar o museu em 6 meses. Qual é o segredo para ser um grande pintor? Aprender a ver a natureza e não ter preconceito. Novos projetos, tem aí pela frente? Olha, eu estou pintando diversas telas com o tema da subida do convento. E por que esse tema da subida do convento? Porque é um tema muito requisitado aqui no Espírito Santo e colocado em situações muito privilegiadas, feitos pelo Homero Macena. Obrigada, foi ótimo. Obrigada pela história. E muito sucesso cada vez mais. Kleber Galveias. Nossa, realmente essa manhã eu e Urias, que é o nosso cinegrafista, aprendemos muito sobre história, cultura capixaba. Foi fantástico. E como eu havia prometido aí, né, eu estou aqui com o Brídio, cantor e compositor, que já se apresentou com o Lucas Silveira do Fresno. Que legal, né? Nossa, e como foi essa experiência aí? Foi bem interessante, porque a nossa carreira é uma carreira basicamente virtual, né? A gente começou esse ano trabalhando somente com internet e de repente meu telefone toca me oferecendo um show com um projeto do Lucas, né, chamado Visconde. E eu indo com voz de sono, aquela voz embolada, boa, vamos lá. E eu cheguei Aceitou lá, na hora? Nem pensei. Depois que eu fui ver pela chamada quem é que tinha me ligado e fui ver se era verdade mesmo. É porque é interessante que você é de Linhares, continua morando lá, né? Isso. Mas você está sempre em Vitória e pra lá e pra cá. Já teve esse show. Isso é interessante porque você está no interior e está sendo divulgado. O que a gente passa, né, atualmente é que se você tem acesso à internet e força de vontade, você atinge locais que você nem imagina. Eu tenho fã na Amazônia. Sério mesmo? No Amazonas, vamos colocar assim. Tenho fã espalhado pelo Brasil, assim, pingado aí pelo Brasil. E moro aqui. Né? Já morei no Rio Grande do Sul, trabalhei com música um tempo lá, mas tudo, basicamente, minha carreira totalmente focada aqui. E novos projetos? CD aí pela frente? Pois é, né? Esse CD que a gente tem na internet hoje é um CD que eu já havia feito. O CD tá na internet? Tá na internet, no site www.brid.com.br. Lá ouve todas as músicas? Tudo lá, lá você acha os links para as minhas redes sociais, você pode conhecer. E música de trabalho, Brid, tá, hein? Se Você Quiser, né? O nome da música. É uma música legal que o pessoal canta com a gente no show. Então é isso que você vai conferir agora. Dizem que não sabem quem eu realmente sou. Eu sempre achei que eu assusto mais do que um filme de terror. Eu me escondo bem atrás do meu sorriso. Você não vai me encontrar se eu não te permitir. Se você quiser, eu mostro pra você. Se você quiser, eu mostro pra você. Eu cubro bem meus rastros quando eu ando por aí. Você não vai me achar se eu não te permitir. Eu me escondo bem atrás do meu sorriso. Você não vai me encontrar se eu não te permitir. Se você quiser, eu mostro pra você. Gente, obrigada, foi ótimo, valeu mesmo.
Obrigada, Patrícia. Obrigada, eterno professor Fábio. Obrigada, Bride. Obrigada a você também aí de casa. E você já sabe, né? Perdeu aquele pedacinho do programa, quer rever tudo? Entra lá no nosso site, pontocult.com. Tem também a nossa página no Facebook. É muito simples, facebook.com/pontocult. E se você tem uma sugestão, manda pra gente lá pro nosso pontocult@redetribuna.com.br. A gente se vê sábado que vem. Até lá! Mais música. Eu estou louco, perdi a nossa frequência e nunca acho um jeito de sintonizar minha cabeça. Sofre interferência, rádios pirata, não me deixam pensar, eu sei que nada vai mudar. É uma manifestação cultural, algo ter no cardápio, foi mal. Se você quiser, eu olho pra você. Não, tira o cinza, minha vida não tem cinza, minha vida é colorida. Saiu das galerias, eu fiquei olhando aqui a marcação. O Ponto Cult apresenta o poeta trovador, que com seu estilo representa... Esqueci. Ah, tá.